Olá, meu nome é Júlia, sou pós-graduanda em sustentabilidade pela UFMG e esse vídeo é sobre as lajes Bubble Deck para a matéria de inovações tecnológicas na construção civil ministrada pelo professor Manfredo. O que são as lajes Bubble Deck? A laje Bubble Deck é um sistema construtivo inovador que teve início na década de 80 pelo engenheiro dinamarquês Jorgen Breuning, que começou a desenvolver esse tipo de laje a partir de um concurso nacional criado pelo próprio governo dinamarquês que buscava uma construção de laje que pudesse atender a uma solução mais ecológica, econômica e que pudesse ser aplicável também em larga escala. Essa laje ela é composta pela incorporação de esferas plásticas nas lajes de concreto. No caso, essas esferas são introduzidas na interseção das telas soldadas, ocupando a zona de concreto que não oferece desempenho estrutural, ou seja, proporciona uma redução de material, já que diminui o volume de concreto utilizado na laje, além de permitir maiores vãos, diminuir a restrição de sobrecargas e também de reduzir em até 35% o peso próprio da laje. A laje Bubble Deck ela possui 3 métodos construtivos diferentes. O primeiro método é o módulo, que consiste em posicionar as esferas em gaiolas metálicas, formando módulos sobre as formas convencionais de madeira, e depois são inseridas essas armaduras adicionais. No módulo, a concretagem é realizada em 2 etapas. A primeira etapa é com uma espessura de 60 milímetros, que evita a flutuação das esferas, e a segunda etapa dessa concretagem, a laje já é preenchida por completo. Esse tipo de módulo ela é muito utilizada em obras de reforma, pisos térreos ou em casos de acesso complicado. Já o método construtivo da pré-laje, ela consiste em utilizar 60 milímetros de espessura pré-fabricadas com os módulos reforçados com as esferas plásticas já incorporadas no modelo, de maneira que o assoalho de madeira já é eliminado. É o tipo mais utilizado de método construtivo e uma vantagem desse método é a flexibilidade, já que garante uma adaptação fácil para qualquer tipo de piso, além de poder acomodar tubos, partes de instalações e também poder incluir aberturas mesmo após a conclusão da laje. E, por fim, os painéis acabados. Os painéis acabados são as lajes prontas concretadas em fábrica e entregues no local da construção, restando apenas fazer o içamento e o posicionamento. Uma coisa que vale ressaltar nos painéis acabados é que eles necessitam da inclusão de viga, suporte ou paredes, já que eles funcionam da mesma forma que a laje pré-moldada unidirecional. Aqui é o método construtivo do módulo, como eu havia falado, que possui 2 etapas diferentes de concretagem. A primeira etapa está aqui, e a segunda etapa concretando completamente a laje. Agora eu vou falar um pouquinho do dimensionamento da Bubble Deck. Esse dimensionamento final da abertura da laje Bubble Deck, ela está muito relacionada aos requisitos de cada projeto, variando de acordo com os vãos entre pilares, sobrecargas de trabalho que aí definem o diâmetro dessas esferas. Esse vão, ele é definido pela razão entre o menor comprimento do vão, que é o L, e a espessura da laje, que é o D. No caso, esse vão, essa razão desse vão, se for menor ou igual a 30, equivale a vão simples. Se for menor ou igual a 39, já são os vãos contínuos. E, por fim, se for menor ou igual a 10,5, já se refere a um balanço. E aqui está uma tabela sobre os vãos usuais e sua carga permanente equivalente em relação ao tipo, que determina a espessura, o diâmetro das esferas, o vão, a carga e o concreto utilizado. E, por fim, essa outra tabela, que apresenta os diâmetros padronizados das esferas e os valores relacionados aos seus diâmetros, relacionados também ao intereixo das esferas, ao número de esferas, à espessura mínima da laje, à redução de carga por esfera, à redução máxima de carga por esfera por metro quadrado e ao fator tanto de rigidez, quanto de cortante, quanto de peso. As vantagens da Bubble Deck, a primeira é a execução estrutural otimizada em relação aos outros sistemas construtivos.
a ausência de vigas, que acaba economizando as formas, a execução fica mais barata e também mais rápida em relação às alvenarias e instalações. A redução do volume de concreto, sendo que 3,5 quilos do plástico reciclável das esferas substituem 14,31 quilos de concreto. Além disso, a questão da flexibilidade dos projetos, como eu havia falado, há um aumento dos vãos nas duas direções, já que a conexão da laje ela é diretamente nos pilares, né, não possui nenhuma viga. Também a redução do peso próprio, como eu havia falado também, até 35%, o que acaba permitindo também a redução nas fundações. E também há um aumento dos intereixos dos pilares, sendo que até 50% a mais do que as estruturas tradicionais. Em relação às vantagens sustentáveis, a laje Bubble Deck ela é ecologicamente correta, economicamente viável, apresenta selo verde e prêmios internacionais, reduz a emissão de CO2, já que essas esferas plásticas elas substituem concreto, sendo que essas esferas plásticas, o plástico ele é reciclado, além de um melhor aproveitamento da luz e possuir isolamento térmico acústico. E aqui um pouco dos exemplos de aplicação da Bubble Deck internacionalmente. Essa Millennium Tower, no caso, ela foi a primeira obra a ser construída no mundo com as lajes Bubble Deck. Ela acelerou significativamente os ciclos dos andares de 10 para 4 dias, além de reduzir em 50% dos pilares utilizados na obra e teve também uma economia de 500 viagens de caminhão. E também ela pode adicionar 2 andares a mais devido à diminuição do pé direito. E aqui outros exemplos, também na Holanda, o The Cube e o World Trade Center. Outros exemplos de aplicação da Bubble Deck internacionalmente, na Itália, Pittsburgh, Islândia e Reino Unido. E, por fim, a Bubble Deck utilizada aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a tecnologia ainda se faz pouco presente, né? Mas está em desenvolvimento e muitos empreendedores têm mostrado interesse no emprego dessa laje. A primeira obra executada aqui no Brasil foi a nova sede da empresa da Odebrecht, em Salvador. Teve também a Catedral Yurd em Brasília, que tem 27.629 metros quadrados de área construtiva, além de uma área de estacionamento em formato helicoidal. Há também o novo centro administrativo do Distrito Federal em Brasília, que reduziu 60% da quantidade do escoramento em relação ao projeto original, evitou corte de aproximadamente 2.800 árvores com o uso dessas pré-lajes, né? Teve 35% a menos do concreto utilizado. Então, foi bem bacana a utilização dela. E também o edifício Garagem do Galeão, no Rio de Janeiro, que possibilitou vãos de 16 metros. Ela possui 52 mil metros quadrados de área construída. E também houve um ganho econômico sobre o sistema existente, que é a Steel Deck. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.